Fala galera, tamo de volta, canal Aposta da Dupla no ar nesse domingão, dia 14 de maio. Então estamos aí para mais um dia de palpite e análise, né? Nossas entradas também em cada análise. Hoje vamos ter Premier League, La Liga, Campeonato Português, Brasileirão Série A e B. Então os campeonatos europeus chegando na reta final, né? Vamos para dentro nesse domingão. Tá aí meu amigo Thiago Dornelles, como é que tá aí, Dornelles? Tudo certo, deixar aquele abração para todo mundo que vem nos acompanhando e pedir já para o pessoal chegar deixando aquele like, se inscrevendo no canal que não é inscrito e ativando o sininho com todas as notificações. Então, sem muita relação, pessoal, bora para os jogos. Everton e Manchester City pela Premier League, joguinho às 10 horas da manhã. Tive o histórico de confrontos aqui, cara, uma supremacia do City bem grande, né? São 7 vitórias, apenas um empatezinho. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? Momentos distintos aí, o City, momento mágico, né? 8 vitórias e apenas 2 empates, sendo os dois jogando fora de casa pela Champions League, né? Simplesmente contra Bayern e Real Madrid. Já o Everton aqui com uma campanha bem mediana, né? Nos últimos 10 jogos, 2 vitórias, 3 derrotas e 5 empates. A gente vê aqui, pessoal, ficar ligado, próximo jogo do City é contra o Madrid, né? Então, provavelmente aí o City deu uma rodadinha no elenco, né? Não tanto porque não pode tirar a atenção aqui da Premier, né? Já vou mostrar aqui para vocês. O City tem um jogo a menos, né? Mas, cara, para o City faltam 4 jogos, para o Arsenal faltam 3. Então, o Arsenal, o máximo que ele chega aqui seriam a 90 pontos, né? Então, cara, o City aí tem 4 jogos aí para conseguir fazer 9 pontos, né? Ou até 8, na verdade, já um saldo aqui do City tá muito difícil o Arsenal conseguir tirar também. Então, cara, o City é praticamente com o título na mão, mas tem que garantir, né? Tem que garantir. Então, para esse jogo aí contra a fraca equipe do Everton, tem que pontuar aí, né, meu? Pelo menos um empatezinho aí para ficar numa situação confortável aqui e focar nesse jogão da Champions League, que com certeza aí é muito importante para o City, né? A gente vê o Everton aqui brigando para não cair, né? Então tá também numa situação complicada, outra equipe que precisa pontuar, né? A gente vê aqui que tá pegada a briga, né? Então tem que conseguir tentar arrancar pelo menos um pontinho, né? Que a gente sabe que tem quem tá ali embaixo. Qualquer ponto, ainda mais contra o City, é muito importante. A gente vê aqui que o Everton é um mandante bem fraco, né? Tem apenas 5 vitórias jogando em casa, né? Muitas derrotas. Então, uma equipe com uma dificuldade enorme de vencer nos seus domínios. A gente foi ver as vitórias, cara, tudo por 1-0. E só essa aqui que foi 3-0. As outras 4 por 1-0, né? Então, quando ganha ali é aquela vitória suada, né? Já o City aí com uma campanha boa fora de casa, né? Não uma campanha espetacular, mas uma campanha boa. Apenas 3 derrotas, 3 empates, né? Muitas vitórias, emendou aqui 4 vitórias consecutivas. Então vem no momento sim interessante a equipe do City aí, muito bem aí nessa arrancada final e conseguindo assumir a liderança. Pessoal, o que eu aconselho para vocês? Bom, gols aqui no jogo do City é meio que chovendo molhado, né? A gente vê aqui que o City em todos os jogos aí tivemos 2 ou mais gols, né? Nos últimos 10. E o Everton, né? Tem esse 0-0 aqui, né? Tem um outro joguinho de 1-0. Mas de resto aqui tudo 2 ou mais gols também. Então aconselho para botar no bilhete, quem quiser botar esse 1,5, muito interessante. E, cara, também botar alguma coisa a favor do City, né? A favor do Everton é muito, muito complicado. Apesar dessa odd estar bem esmagada aqui, né? Quem for mais ousado e quiser botar essa vitória, acredito que o City vença aí mesmo rodando o elenco, consiga vencer a fraca equipe do Everton, né? Então, quem quiser botar essa vitória, a gente não vai ter odd aí por empate anula, né? Então teria que ser mesmo uma vitória seca, mas o que eu aconselho seria botar esse 1,5, que é o que mais me chama atenção para colocar no bilhete. Agora já para o trade, pessoal. Para o trade aqui, essa odd de 1,40 é uma odd interessantíssima para se trabalhar a favor do City, né? Então, se der padrão, vou estar lá tentando buscar esse back ao City por volta de 1,40 aqui no trade. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar um dupla chance para a equipe do City e mais de 2,5 gols. Odd de 1,78 e o meu placar para esse jogo 4-1 City. Elche e Atlético Madrid, La Liga,
34ª rodada, 11h15 da manhã, né? Tive o confronto nos últimos 3 anos, 5 vitórias do Atlético de Madrid, né? 5 jogos, 5 vitórias. A race das duas equipes, né? Uma race quase inversa. O Elche com apenas 2 vitórias, um empate e 7 derrotas. O Atlético de Madrid aí, 8 vitórias, 2 derrotas, sendo ela aqui um amistoso, né? Então a gente vê que o Atlético de Madrid aqui é o segundo, né? Então, título já tá longe, já escapou, já era, o Barcelona campeão. Então a briga aqui é para ficar em segundo colocado aqui contra o Real, né? Nesse clássico de Madrid, para ver quem vai terminar em segundo. Então a gente vê que o Elche aqui é o lanterna da competição, é o pior mandante, é o pior visitante. O Atlético de Madrid é o segundo melhor visitante, né? E tem 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. O Elche em casa, 2 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Então a gente vê aqui, né, a race do Elche em casa, o Atlético de Madrid jogando fora. Então o Atlético de Madrid tem aquele costume de ser under, né? Tem alguns jogos aí que foi over aí na race aqui, se a gente for ver. Pô, emendou uma sequência boa aqui de jogos over, mas tradicionalmente a gente sabe que o Atlético de Madrid é um pouco mais under, né? Mas, né? Reta final aí, como eu falei, o Atlético de Madrid tá só com a La Liga, então vai dar o gás aí para tentar acabar em segundo colocado aí como honra, né? A gente vê aqui jogos do Elche que costumeiramente sai gol no HT, né? A gente vê aqui poucos jogos não teve gol no HT. O Atlético de Madrid aqui fora de casa teve alguns jogos a mais aí que não saiu gol no HT, mas cara, vai pegar o Elche aí que é o lanterninha aí. Tem tudo aí já para sair gol no primeiro tempo, né? Vamos para as odds aqui. Temos um Atlético de Madrid a 1,39, Elche a 9,6. Então, para o trade aí, é tentar buscar essa vitória do Atlético de Madrid, né? A partir de 1,40 aí, já é interessante. Como eu falei, para pegar uma equipe bem fraca. Então, não tem muito o que se fazer aí no trade. Mercado de gols, a gente vê que o 2,5 está 1,73, mas o jogo do Atlético de Madrid é sempre uma incógnita, né? Então, gols é melhor a gente esperar no live aí para saber se trabalha gols ou não a favor do Atlético de Madrid. Para o bilhete, pessoal, dá para pegar essa vitória seca do Atlético de Madrid. Acredito que vença, sim, essa equipe do Elche. Ou até mesmo um empate anula, um dupla chance aí com uma odd menor, né? Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui a vitória do Atlético de Madrid e um golzinho no primeiro tempo. Então o Elche ali costuma tomar bastante gol no primeiro tempo em quase todos os jogos. Então acredito que o Atlético de Madrid já abre o placar nesse primeiro tempo, pagando 1,70 e meu palpite, meu placar, 2-1 Atlético de Madrid. Arsenal e Brighton pela Premier League, meio-dia e meia, rodada 36. A gente vê aqui o histórico de confronto dos últimos 3 anos. Confronto equilibrado, né? 3 vitórias para o Arsenal, 4 vitórias para o Brighton e um empatezinho. E aqui a race das duas equipes, né? São duas equipes que vêm com races oscilantes, né? A gente vê aqui que o Arsenal 5 vitórias, 1 derrota e 4 empates. Já a equipe do Brighton aqui, 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Então, são duas equipes que vêm oscilando bastante, pessoal. Mas o que chama atenção também aqui é o número de gols, né? A gente vê o Arsenal aqui, todos os jogos, 2 ou mais gols. E já a equipe do Brighton aqui tem um 0-0 aqui, né? Com o United também, que é outra equipe over, mas acabou sendo 0-0. Tem esse 1-0 com o United também. De resto, pessoal, tudo 2 ou mais gols aí também. Já é para marcar aí já esse 1,5 aí que vem quentíssimo por esse jogo. Classificação aqui, né? A gente vê que o Brighton tá brigando aqui por uma Europa League, né? Uma Conference League. Tá aqui na briga ainda, né? Então, cara, tem que pontuar, né? Para conseguir ultrapassar aqui tanto o Aston Villa quanto o Tottenham, né? O bom do Brighton é que ele tem jogos atrasados. A gente vê aqui que o Aston Villa e o Tottenham já estão com 36 jogos, né? Os dois já jogaram na rodada. E o Brighton aqui com 3 jogos de atraso em relação a essas duas equipes, né? Então, cara, tem uma possibilidade muito grande aí de ficar pelo menos em sexto colocado aqui, né? Ou quem sabe até brigar com o Liverpool aqui por uma Europa League, né? Ainda dá para sonhar. E já que a equipe do Arsenal, né, pô, liderou o campeonato todo e no finalzinho entregou a rapadura pro City. E agora, muito difícil, né, pessoal?
tá somente um ponto atrás, né? Mas tem um jogo a mais. O City também vai ter que focar na Champions, né? Então, cara, se o City tropeçar nessa rodada aí, um empatezinho, digamos assim, né? Vai a 83, e daí o Arsenal vencendo aqui vai a 84, consegue assumir a ponta de novo, e mais o City vai ter aquele jogo a menos, né? Então, cara, tem chance, ainda tem, mas vai ser muito difícil, né? Então, cara, tem que fazer a parte dele, tem que vencer, né? Vai pegar um adversário que não é bobo, o Brighton não é bobo, mas, cara, tem que vencer, não tem muito o que inventar. A gente vê que o Arsenal em casa é uma equipe, cara, muito boa, né? A gente vê que perdeu apenas por brabíssimo City. E, cara, aqui, ó, chuva de gols, né? Os jogos do Arsenal em casa. A gente vê, cara, tem esse 0-0, tem esse 1-1. De resto, pessoal, tudo over 2,5, né? Não é nem over 1,5, é over 2,5. Então, cara, muito bom trabalhar gols aqui nos jogos do Arsenal quando é mandante. Já o Brighton fora de casa aí também tem uma race bem movimentada, né? A gente vê aqui, ó. Não tem nenhum jogo, cara. Nenhum jogo com menos de 2 gols do Brighton como visitante. Então, isso aqui na race de 10 jogos ali, 1,5 já é interessante. Aqui, olhando casa fora, aqui já vem o 2,5, né, pessoal? Quem quiser pegar esse 2,5, muito interessante aqui para esse confronto. Então, Brighton fora de casa aí, uma campanha que oscila bastante, né? Emenda derrotas, emenda vitórias. Então, a gente não sabe muito esperar, só sabe que vamos ter gols, né? Isso pode ter certeza no confronto dessas duas equipes. Então, é isso aí, pessoal. Pro bilhete, eu vou aconselhar vocês aí a pegar gols, né? Esse 1,5. E, cara, quem for mais ousado, o próprio 2,5. E quem quiser escolher um lado aí aqui, daí eu teria que ficar com o lado do Arsenal, né? Jogando em casa, uma campanha muito boa, só perdeu pro City. Então, quem quiser botar empate anula, dupla chance pro Arsenal no bilhete também tem muito valor. Pro trade, pessoal, aqui, cara, as duas equipes precisam do resultado, mas, cara, como citei antes aí, o Arsenal em casa é muito forte. Então eu venho sim tentar buscar esse back a equipe do Arsenal nesse confronto, mod muito boa de 1,80 por aqui. Então, essa é a minha ideia para o trade e também trabalhar aqui, pessoal, mercado de gols, né? O mercado não é bobo, já viu que as duas equipes aí é chuva de gols, né? Então tá esmagado aqui, né? Esse 2,5. Mas se o jogo começar bem quente, ali movimentado, as duas equipes querendo, e essa odd de bater ele perto de 2, o jogo tiver ainda 0-0, cara, muito valor aí, vamos expor nesse longo exposição aí, desse 2,5 que vem quente para esse confronto. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um dupla chance para a equipe mandante, o Arsenal, mais de 0,5 gols no primeiro tempo, que também é quentíssimo no confronto das equipes ali, e mais de 1,5 gols, que como eu falei ali, eu roubar da máquina desse confronto. Odd 1,70 e o meu placar para esse jogo 3-2 Arsenal. Vasco e Santos, Campeonato Brasileiro, Série A, sexta rodada, 4 horas da tarde. Confronto nos últimos 3 anos aí, né? Em 2020 teve, o Vasco estava na Série B, então retornando aí, né? Esse confronto, Vasco com uma vitória e um empate, a race das duas equipes, né? Duas races não tão boas, né? O Vasco tem apenas 3 vitórias nos últimos 10 jogos, 3 derrotas, 4 empates, né? Ganha pouco, mas perde pouco também. O Santos aí, apesar de ser um time aí que não vinha numa fase boa, né? Tá com uma race melhor que a do Vasco, tem 5 vitórias, 3 derrotas, apenas 2 empates. A gente vê aqui que o Santos é nono, o Vasco 13º, né? Então o Vasco em casa, uma derrota para o Bahia e um empate com o Palmeiras. O Santos fora de casa, 2 derrotas para o Grêmio e para o Cruzeiro. Vamos para as odds aqui, pessoal. Temos aí um Vasco a 1,96, Santos a 4,4. Então, para o trade aí, tentar buscar um lay equipe do Santos, né? Então, a gente viu aí que o Santos, cara, não, é uma equipe um pouco fraca. O Vasco também não é aquela Coca-Cola toda, né? Mas, cara, o Vasco vai estar jogando em casa aí. Já vacilou no último jogo contra o Bahia. Então não pode vacilar, não pode perder esse jogo e tem que ganhar, né? Tem que ganhar jogando em casa. Então o Santos fora de casa aí não vem fazendo 2 jogos, 2 derrotas. Então, cara, pro trade aí dá para buscar esse Lei Santos aí, dá para ficar de olho nisso aí. Mercado de gols, te vê que tá 2,22 o 2,5, né? De repente 1,5 é interessante, né? A gente vê que o Vasco teve um jogo que não bateu
e quando o Palmeiras bateu, o Santos também, um jogo bateu, o outro não. Então é ficar de olho, e o Santos puxa um pouco mais para o under aqui, alguns jogos. O Vasco teve 2 jogos, 3 jogos under aqui na Race. Então, no máximo 1,5 aqui no pré-live é o que eu indico, 2,5 aqui já acho mais esticado, né? Mas. E para o bilhete, pessoal, um dupla chance Vasco, empate anula Vasco, é interessante também. Já minha entrada pré, pessoal, fiz aqui um criar aposta, dupla chance Vasco, um gol no jogo, um under 4,5 e o ambas as equipes recebem cartão, pagando 1,62 e meu palpite, meu placar, 2-0 Vasco. Grêmio e Fortaleza pelo Brasileirão, joguinho às 4 horas da tarde. Então a gente vê o histórico de confrontos aqui. 3 empates e uma vitória do Fortaleza. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? A gente vê que o Grêmio na race tem 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o Fortaleza aqui com uma race com 6 vitórias e 4 empates. Né? O Fortaleza que vem num momento interessante, né, na temporada, vem fazendo uma boa, um bom início de campeonato, né? A gente vê que também na Sul-Americana o Fortaleza tá bem, né? Não tá conseguindo aí suas vitórias aí, conseguindo se manter na frente ali. Então vem no momento bom, né? E vai pegar o Grêmio aí que tá sofrendo com as lesões, né? Nesse início de competição, né? Não conseguiu ainda colocar o seu time titular aí todo em campo. Vai, vai botando pingada aí, né? Quando um melhora, outro se machuca. Então, cara, acho que para esse jogo aí vai ser o jogo que o Grêmio vai vir mais completo, né? Com mais jogadores aí, vai ter a volta aí do Carbacho, vai ter a volta do Reinaldo, que até jogaram aqui contra o Palmeiras, né? Mas estavam voltando de lesão, totalmente sem ritmo. Então, o Vila Sante também voltou, né? Depois da lesão que ele teve na face. Então, cara, são jogadores aí com muito mais qualidade do que os que vinham jogando, né? Então já ajuda bastante aí para a equipe do Grêmio, né? Cara, o Grêmio em casa aqui, a gente vê que o Grêmio tá invicto na temporada em casa, né? Não perdeu ainda nos seus domínios. Então, querendo ou não, faz uma campanha interessante como mandante. As 2 derrotas que o Grêmio tem na Race foram jogando fora de casa. E já o Fortaleza aqui muito bem, né? Tanto em casa quanto fora. Vem jogando um futebol muito bom, né? Fortaleza aqui é uma equipe que puxa bastante pro over, né? A gente vê que somente esse último jogo foi 0-0, de resto, tudo 2 ou mais gols na Race. O Grêmio já tem 3 joguinhos de 1-0, mas, cara, o resto aqui tudo 2 ou mais, né? Então, também é uma equipe interessante para se buscar gols, né? Buscar esse 1,5 pelo menos. É interessante para mim nesse confronto, né? Então já é a primeira dica para o bilhete, seria buscar 1,5 aí, quem não quiser se posicionar aí para nenhum lado nem para o outro. O prato começou há pouco, aqui não tem muito o que mostrar, né? Uma Fortaleza vem ali em quarto colocado, o Grêmio 10º. Então as duas equipes aí precisam vencer, né? Não tem muito o que fazer. O Grêmio em casa, uma vitória que nem foi em casa, né? Foi jogar lá no estádio do Juventude, que estava com uma punição. Esse sim jogou em casa, mas apenas com 3 titulares, né? O time todo capenga, e empatou aí com o Bragantino. E já o Fortaleza aqui com uma vitória de 3-0 sobre o Curitiba e um empatezinho contra o Corinthians, né? Um bom resultado aí contra a equipe do Corinthians, que também vem tropeçando bastante, né? Para o trade aqui, pessoal, tive a odd de 2,32 para o Grêmio aí como mandante, 3,3 para Fortaleza. Cara, interessante essas odds aqui para se trabalhar, né? Dá para se trabalhar tanto um lei a equipe do Grêmio quanto um lei a equipe do Fortaleza. Então eu não vou aconselhar nada agora pré assim, né? Vou deixar para o live aqui a questão do trade, porque vamos ver como é que vai ser as escalações, né? Vamos ver se o Grêmio vai vir mesmo com esses reforços, né? Com esse pessoal que tá voltando do DM aí. E, cara, que com certeza faz uma diferença enorme para a equipe, né? O Soares vai jogar essa partida a princípio, né? Que foi poupado contra o Palmeiras, aí o Grêmio tomou um baile. Então, cara, é um jogador aí que já acrescenta muito, né? No ataque do Grêmio ali, ajuda bastante. Então, se o Grêmio vier com toda essa equipe aí, e o Fortaleza, estavam falando aí que talvez o Fortaleza poupe alguns jogadores, né? Porque na sequência aqui, pessoal, tem jogo da Copa do Brasil, né? Então, Fortaleza pega ninguém menos aqui que o Palmeiras, né? Jogando fora de casa. Então, aí pode ser que Fortaleza poupe nesse jogo contra o Grêmio, o que seria ótimo, né? E para esse jogo contra o Palmeiras, né? O Grêmio, a princípio, não vai poupar, né? Vai jogar em casa também contra o Cruzeiro. E depois, na sequência, tem Grenal, né?
Então, cara, uma sequência dura aqui pro Grêmio também, mas a princípio não vai poupar, né? Já deu essa poupada aí no, contra o Palmeiras, então vai vir nesses 3 jogos aí, cara, com força máxima aí, para tentar emendar uma sequência boa, né? Cara, esse jogo complicado aqui, match odds, como eu falei, vamos deixar pro live, hein? Vamos ver como é que vai estar o posicionamento das equipes no jogo. Mercado de gols, pessoal. A gente vê que o 2,5 tá com uma odd até no ponto de vista um pouco baixa, né? Apesar do Fortaleza ser muito over, o Grêmio é interessante aí, 2 gols e tudo, mas mais que isso eu acho um pouco puxado. Então o mercado de gols eu vou ficar de fora aqui no nesse 2,5, né? Se fosse 1,5 ao mod de 2, acho que seria bem mais interessante, né? Então, se esse jogo se arrastar aí no 0-0 e tiver aquele jogo movimentado, 1,5 dá para se trabalhar, né? O 2,5 eu fico de fora. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar um dupla chance aqui para a equipe do Grêmio, que está invicto em casa na temporada, né? Mais de 1,5 gols e ambas as equipes receberão um cartão, né? Cara, em todos os jogos tanto do Grêmio quanto do Fortaleza, as equipes receberam um cartão. Então, ambas cartão que vem muito quente também. Eu tinha feito, pessoal, na verdade, com somente um gol, né? Devido ao Grêmio ter 3 jogos de 1-0, mas a odd caiu, né? Tinha montado isso antes, né? Na hora da gravação que caiu, tava 1,60, caiu para 1,55. Mas quem quiser pegar apenas um gol vai estar 1,55, né? Eu botei um e-mail que também acho que tem valor. Odd de 1,85. Meu placar para esse jogo: 2-1 Grêmio. Corinthians e São Paulo, clássico paulista, Brasileirão Série A, sexta rodada, 4 horas da tarde. Confronto nos últimos 3 anos aí, 2 vitórias do Corinthians, 4 vitórias do São Paulo e 5 empates entre as equipes. Que a gente vê a race das equipes, né? Pô, o Corinthians aí no momento nada legal, né? Troca de técnico, entra auxiliar e sai auxiliar e entra outro técnico e loucura. Então o professor assumiu ali Luxemburgo, ainda não deu liga, né? Então precisa mostrar serviço aí, né? Precisa mostrar que não está ultrapassado aí, diz ele aí que não deixa nada a desejar para os novos técnicos, mas por enquanto aí não está conseguindo fazer o time do Corinthians jogar, né? Tem aí nos últimos 10 jogos, o time do Corinthians apenas 3 vitórias, um empate e 6 derrotas. E o São Paulo aí, cara, depois que o Dorival assumiu aí, o Rogério vinha aquele trabalho ali instável, né? Às vezes emendava uma sequência boa, depois não oscilava um pouco. Pô, e Dorival assumiu e ainda tá invicto, né? Então não perdeu ainda. São Paulo vem numa race aí com 5 vitórias, uma derrota e 4 empates. Temos rodada da Copa do Brasil, né? Como já foi falado ali também no Donelis falou, até esqueci de falar no jogo do Vasco e Santos. O Santos joga a Copa do Brasil também. Então, mais um detalhe para se trabalhar a favor do Vasco, lá no jogo do Vasco e Santos. Aqui o Corinthians pega o Galo, né? Fora de casa. E o São Paulo vai a Recife pegar o Sport. Então, atenção, né? As escalações, aquela coisa toda, porque, cara, o Brasileirão tá no início e a Copa do Brasil, querendo ou não, é prioridade para todas as equipes, né? Quanto mais longe as equipes chegarem, mais dinheiro entra, possibilidade de título aí cada vez mais próximo. Então, o Brasileirão ainda dá tempo de recuperar. Então, cara, atenção aí nas escalações, mas é clássico, né? Clássico a gente sabe como é que é. A gente vê que o São Paulo é sétimo colocado, né? Com 8 pontos. Corinthians aqui o primeiro fora da zona com 4 pontos, né? Então, Corinthians em casa, uma vitória e um empate. O São Paulo, uma derrota e 2 empates, né? Então, ainda não venceu fora de casa o São Paulo aí. Vai ter esse clássico aí para ver se consegue vencer. As odds, pessoal, temos aí um Corinthians a 2,54, São Paulo a 3,20. Cara, pro trade aí, eu prefiro levar pro live e tentar buscar um lei, pior equipe em campo. A gente sabe como é que é clássico, é jogo duro, não tem favorito, apesar de do Corinthians estar jogando em casa, né? Se a gente for ver aqui no confronto direto, as vitórias do São Paulo são no seu estádio, né? São jogando em casa. Então o Corinthians aí jogando em casa é sempre chato de jogar, né? É uma equipe chata de jogar, a torcida faz a diferença lá em Itaquera. Então, cara, tendência aí de repente um Lei São Paulo, mas é que o Corinthians não tá convencendo, né? O Corinthians não tá jogando um futebol legal. Se for ver aqui na Race aqui, pô, perdeu em casa pro Del Valle, perdeu pros Argentinos Júniors aqui, né? No Brasileirão ainda não perdeu, né, em casa, mas não tá apresentando futebol agradável aí.
Então é tentar buscar um pior equipe em campo, né? Gols. A gente sabe que clássico é a mesma coisa também, é difícil, é jogo pegado, jogo duro. Então ficaria de olho no máximo em meio gols aí para tentar pôr num bilhete ou buscar no live. A gente vê aqui que o jogo está precificado bem under, né? O 2,5 tá 2,48. Para o bilhete, pessoal, cara, tentaria buscar um handicap positivo aí do lado do Corinthians, né? Então vai estar jogando em casa, apesar de não estar fazendo uma campanha boa. De repente um handicap europeu mais 2, um handicap asiático mais 1, que pode perder por um gol de diferença. Né? Quem for mais ousado, um dupla chance Corinthians. Mas, cara, é complicado aí também. Ou confiar, né, nesse bom momento do São Paulo, né? E pegar algum handicap positivo aí de São Paulo. Então tá dando uma linha aí de um dupla chance São Paulo. Então, se pegar aí um handicap também, mais um asiático, mais 2 europeu, não é de todo ruim, né? Não é de todo ruim. A gente vê aqui que os clássicos, tudo aqui, ó, quando tem vitórias, é por um gol, né? Nos últimos 3 anos. Então, tu pegar um handicap aí que possa perder por um gol de diferença, encaixa bem no bilhete, né? Já na entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um handicap mais 2 do Corinthians, então pode, o europeu, né? Pode perder por até um gol de diferença. Um under 4,5 gols, aquele clássico truncado, com poucos gols. E um ambas as equipes recebem 2 ou mais cartões, pagando 1,62. E meu palpite, meu placar, 1-1. Espanhol contra o Barcelona pela La Liga, jogo às 4 horas da tarde, rodada 34. Tive o histórico de confrontos aqui, cara, um confronto bem chatinho para a equipe do Barcelona, né? 3 empates e apenas 2 vitórias, né? E confrontos aqui, no máximo 4 gols tivemos, né? E todos os jogos tivemos pelo menos um golzinho aqui. Tive aqui a race das duas equipes, né? Não é o melhor momento da equipe do Espanhol, né? São 8 derrotas na race, um empate e apenas uma vitória. Já a equipe do Barça aqui, né? Também deu umas tropeçadas ali, mas depois que perdeu aqui para a equipe do Real Madrid, né? Na final não, na semifinal da Copa do Rei, o time acabou emendando uma sequência ruim, né? Mas já estava aqui com o título praticamente na mão, né? E o próprio Madrid também tropeçou bastante depois, focado em Champions League e na própria final da Copa do Rei, né? Tive aqui que o Barcelona na Race tem 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Barcelona aqui, pessoal, já tá praticamente com a mão na taça, né? Se vencer esse jogo aqui contra a fraca equipe do Espanhol, já garante o título, então pode conseguir aí no clássico local, né? O clássico local, o clássico da Catalunha contra a equipe do Espanhol, além de vencer e ganhar o título, pode complicar a situação da equipe do Espanhol aqui contra o rebaixamento, né? Se perder aqui, fica bem complicado, ainda mais aqui se Valência, Valladolid ou o próprio Getafe que vencerem, já fica difícil aqui a situação do Espanhol, né? Que eu acho que vai ser uma das equipes aí que realmente vai cair, né? Então, cara, tá tudo nas mãos do Barcelona, né? Ganhar o título e ainda aí rebaixar aí um rival, né? Um rival aí rebaixar não, né? Ajudar aí a rebaixar o rival seria muito importante para o Barcelona essa vitória aí, que é uma equipe que realmente incomoda a equipe do Barcelona, né? Mesmo sendo muito mais fraco, a gente vê ali que são jogos duros, né? Do Barcelona aí contra o Espanhol. A gente vê que o Espanhol em casa faz uma campanha bem ruim, né? Conseguiu vencer apenas 4 jogos e já a equipe do Barcelona fora de casa vinha muito bem aqui. E tem apenas 3 derrotas fora de casa, né? Um empatezinho, então uma campanha muito boa, assim, como visitante da equipe do Barcelona, desculpa. Mas a gente vê aqui, pessoal, jogos do Barcelona aqui, apenas um joguinho tivemos mais de 4 gols, o primeiro, né? De resto aqui, tudo jogos com poucos gols, né? O Barcelona aí sendo uma campanha bem econômica, um monte de jogos que foi 1-0. E a equipe do Espanhol tem jogos mais movimentados até, né? A gente vê que tem um 3-2 aqui, né? Tem alguns 2-2, mas jogos aí com mais de 4 gols seria somente essa derrota 3-2 e esse outro 3-2 aqui. Para o trade, pessoal, a gente pode ver que a odd do Barcelona 1,65, o Espanhol uma odd de 6. Então, cara, eu venho sim tentar buscar esse back a equipe do Barcelona aqui no trade, né? Ainda mais aí na casa do adversário, conseguir esse título seria muito importante para a equipe do Xavi. Então vem tentar buscar sim esse back. Já a minha entrada pré, pessoal,
Vou pegar aqui um dupla chance para a equipe do Barcelona. Mais de 0,5 gols no jogo e menos de 4,5 gols na partida. E ambas as equipes receberão um cartão. Então, cara, jogo quente, movimentado. Acredito que saia um cartãozinho para cada lado. A odd deu uma caidinha agora, né? Foi para 1,57, estava 1,60. Então eu vejo valor sim nessa entrada. E o meu placar para esse jogo, 1-0 Barcelona. Porto e Casa Pia, campeonato português aí, 4h30 da tarde, 32ª rodada. Confronto nos últimos 3 anos aí, 2 jogos, né? Então, uma vitória do Porto e um empate. Tive aqui a raiz das duas equipes. Porto com 7 vitórias, uma derrota e 2 empates. Casa Pia aqui numa race horrível, né? Apenas 2 vitórias, as 2 vitórias jogando em casa, 2 empates e 6 derrotas. Então, o Porto aqui tá na caça do Benfica, né? 4 pontos atrás. Então, o campeonato aí pegando fogo aí nessa reta final. Tem que fazer a parte dele jogando em casa, né? Casa Pia, 10º colocado, tá numa zona aqui mais meia morta aqui, né? Da tabela, não corre risco de cair, então tá um pouco, né, longe do pessoal aqui da, da parte de cima aqui, né? Tem que fazer uma campanha aí que não vem fazendo, né? Essa campanha aí para tentar subir na tabela aí nessa reta final de campeonato. Então, o Porto jogando em casa aí com 13 vitórias, apenas 2 derrotas. Casa Pia jogando fora de casa, 5 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. Então, o Porto aqui, cara, em casa é fortíssimo, né? Perdeu apenas por Benfica e esse tropeço aqui contra o Gil Vicente. Casa Pia que a gente vê que começou muito bem jogando fora de casa, né? Emendou uma sequência de bons resultados aqui, mas, cara, aqui já faz que 8 jogos que não vence jogando fora de casa. Então vem numa sequência horrível, né? Então justifica mais essa tabela aqui, mais do início do Campeonato Casa Pia, do que essa reta final, essa segunda parte aqui, né? Vê que o Porto geralmente sai ganhando no primeiro tempo, né? Se for ver aqui, apenas no jogo aqui que ele perdeu pro Benfica, que ele não foi o primeiro a marcar, e no HT, né? A maioria dos jogos faz um gol no HT, aqui não fez contra o Boa Vista, mas os outros aqui fez em todos, né? E o Casa Pia aqui oscila ali entre o mandante fazer o gol primeiro, ele faz o gol em alguns jogos também, né? Mas geralmente também sai gol no primeiro tempo aqui em todos os jogos que tivemos gol, em apenas um não teve um gol, não teve gol no HT, né? Então, um dado aí interessante para nossa entrada. Tive aqui as odds, pessoal, no trade aqui. O Porto a 1,21, Casa Pia 18. Cara, não tem muito o que fazer, né? É buscar essa vitória do Porto aí no trade, buscar esse back. Então o Porto precisa vencer, precisa fazer sua parte para torcer por um tropeço do Benfica, né? Vai ficar, vai ficar feio, né? Chato. Se, por exemplo, o Benfica tropeçar e o Porto não conseguir fazer sua parte. Então, o mínimo que a gente espera aí é o Porto vencer o seu jogo dentro de casa, né? Mercado de gols, a gente vê que o 2,5 tá 1,63, então tá esmagado também, né? Mas, cara, se a gente for ver que o Porto aqui, ele oscila, né? Alguns jogos aqui ganhou de 1-0, alguns teve 3 gols ou mais. Até começou o campeonato bem over, né? Se for ver aqui, ó, daqui para baixo, todos os jogos teve 2 ou mais gols, mas depois aqui emendou que tem 3 jogos que venceu apenas de 1-0. Então, mercado de gols aí eu fico de fora num primeiro momento. Para pôr num bilhete, vitória seca do Porto, né? De restante aí não temos odds para pôr um dupla chance ou um empate anula. Ou até mesmo, como eu falei, um golzinho no HT, né? Interessante para pôr um bilhete também. Ou a vitória do Porto, né? Com uma odd já interessante para pôr num bilhete. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um Porto HTFT, que venceu o primeiro tempo e o segundo tempo, pagando 1,65. E meu palpite, meu placar, 2-0 Porto. Vitória e Atlético Goianiense pela Série B às 6 horinhas da tarde. Te vê aqui, pessoal. Não tivemos confronto nos últimos 3 anos. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? A gente vê que o Vitória tá num momento interessante. A gente vê que emendou 5 vitórias seguidas, né? Quando começou, e a Série B venceu apenas todos os jogos. E detalhe, pessoal, não levou nenhum gol. Nenhum gol aqui, vitórias
Cara, 3 vitórias de 3-0 e 2 de 2-0, né? Momento muito bom aí da equipe do Vitória, um começo realmente espetacular. Já a equipe do Atlético Goianiense, a gente vê que o Atlético Goianiense também começou bem, porque em casa venceu todos os seus jogos, né? Todos 2-1. E fora de casa empatou seus dois confrontos na Série B. Então, duas equipes começaram muito bem e recheada de gols, né? A gente vê que todos os jogos do Atlético Goianiense, 2 ou mais gols, e do Vitória também, todos 2 ou mais gols. O Vitória é o líder, né? É o brabo da Série B de momento. É o Botafogo da Série B, né? Uma campanha melhor, na verdade, né? Porque fez 13 gols, não levou nenhum. E o Atlético Goianiense aqui vem na quarta colocação, 10 gols feitos, 7 tomados. Também uma campanha muito boa. Como eu mostrei para vocês ali, o Vitória venceu seus 2 jogos em casa e o Atlético Goianiense empatou seus 2 jogos. Cara, confronto muito bom, né? Muito bom aí. Mas, cara, o que eu vou aconselhar para vocês aqui pro bilhete? De cara, já esse e-mail, né? Tá escrachado aqui o e-mail nas duas equipes, juntando os 10 jogos. Em todos os jogos tivemos o e-mail. Bem interessante. Quem for mais ousado, pessoal, quiser botar em uma entrada seca, em um 2,5, cara, muito bom também, né? Tem um índice bem alto das duas equipes. E para o trade aqui, pessoal, a gente vê que o Vitória com uma oddzinha de 2,10 mais ou menos aí contra um Atlético Goianiense a 3,75. Eu venho sim tentar buscar algo a favor do Vitória, né? Pô, a gente vê que o Vitória tá num momento espetacular e não leva gols, né? Então, para se trabalhar a favor de uma equipe aí que não tem levado gols, é muito bom, né? Ficar muito mais seguro, tendo uma defesa mais sólida. Né? O Atlético Goianiense já levou 7 gols, né? Então, é uma equipe que, apesar de vir conseguindo seus resultados, vem sofrendo muitos gols. Então, trabalhar um lei a equipe do Atlético Goianiense, cara, me chama muita atenção para esse confronto. E também, pessoal, mercado de gols. A gente vê o 2,5 tá 2,20, mod bem alta para um 2,5, né? Então, a gente vendo que as equipes aí são jogos movimentadíssimos, né? Atlético Goianiense somente um jogo não tivemos mais de 2,5 gols. E do Vitória aqui somente em 2 não tivemos mais de 2,5 gols aqui na Série B. Então, cara, acho bem interessante também trabalhar esse longo de exposição aí, se caso o jogo esteja aquele jogo movimentado de trocação, né? Se caso tiver só o Vitória jogando, amassando, aí trabalho aí um lei equipe do Atlético Goianiense, que no meu ponto de vista é mais interessante. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um dupla chance para a equipe do Vitória e mais de 1,5 gols, uma odd de 1,75 e o meu placar para esse jogo 3-1 Vitória. Goiás e Botafogo, Brasileirão Série A, 6h30 da tarde, sexta rodada. Confronto aí nos últimos 3 anos, né? Então temos 3 vitórias do Goiás, uma vitória do Botafogo e 2 empates entre as equipes. Quem tiver a rede das duas equipes, né? O Goiás aqui com apenas 3 vitórias na race, 2 empates, 5 derrotas, né? Goiás que vem fazendo uma campanha interessante na Sul-Americana, né? Conseguiu empatar um jogo fora aqui, venceu o Rinazzi La Plata e empatou uma em casa. Mas no Brasileirão aí não tá legal, né? Venceu apenas o Corinthians aqui, jogando em casa. E o Botafogo aqui, né? É o líder, é o brabo, vem numa campanha excelente, 100% de aproveitamento no Brasileirão. Vem numa race aí com 9 vitórias e apenas um empate nos últimos 10 jogos, né? Mesma coisa aqui, né? Tensão no meio de semana. O Goiás joga a final da Copa Verde contra o Paysandu, primeiro jogo, fora de casa. E o Botafogo vai a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense. Então, mesma situação dos outros jogos, né? Ficar de olho nas escalações das equipes para a gente não se surpreender aí com alguma equipe meio mista aí, visando, né? Priorizando a Copa do Brasil. Mas, como o Botafogo aí começou muito bem no Brasileirão, né? Não, não ficaria surpreendido aí se o Botafogo fosse com força máxima, né? Vai com força máxima, porque vai pegar um adversário duro também na Copa do Brasil. Então, de repente, aproveitar esse momento que as outras equipes aqui, né? Palmeiras, Fluminense, Fortaleza, Atlético Paranaense também, Cruzeiro, São Paulo, a gente vê que as equipes estão tudo envolvidas na, na Copa do Brasil, Sul-Americana também, Libertadores, né? O Botafogo tem a Sul-Americana também, mas o Botafogo tem que aproveitar, fazer essa gordura no campeonato aí, né? Para Brasileirão é aquela coisa, né? Enquanto os times estão ocupados com as outras competições, vão levando o Brasileirão e depois vai chegando na reta final ali,
ver quem é que tá brigando na parte de cima, quem é que tá em nenhuma competição, só no Brasileirão, para emendar a reta final, né? Então o Botafogo tem que aproveitar esse momento, tá num momento muito bom e vai pegar o Goiás aí que está na 18ª colocação. Então, como eu falei, tem apenas uma vitória e 4 derrotas, né? Então, o Botafogo em casa, o Goiás em casa, ganhou do Corinthians, né? E perdeu, tomou 5-0 do Palmeiras. Já o Botafogo, fora de casa, 2 vitórias, né? Ganhou o clássico contra o Flamengo e ganhou contra o Bahia também. 2 jogos dificílimos para se jogar. Vamos para as odds, pessoal. Temos aí um Goiás a 3,55, Botafogo a 2,34. Então, para o trade aí, me agrada buscar esse lê equipe do Goiás aí. Então, uma equipe aí que é mais fraca que o Botafogo, né? O Botafogo vem num momento mágico, vem num momento muito bom. Então, cara, dá para buscar esse lei Goiás aí bem tranquilo. Ou até mesmo esse back Botafogo, né? Uma odd bem interessante para se trabalhar, dependendo da escalação e de como o Botafogo vai ser a postura dele em campo, né? Mercado de gols aqui, o 2,5 tá 2,20, né? Então, ficar de olho aí, 1,5 é interessante. A gente vê que os jogos do Botafogo aqui sempre movimentados, né? Apenas esse 0-0 aqui na Sul-Americana. E o Goiás aqui também teve um jogo 1-0 e um jogo 0-0, de restante tudo 2 ou mais gols. Então, cara, é interessante ficar de olho nesse 1,5, ou quem sabe até nesse 2,5 aí, né? Pode acima de 2, bem interessante. Pro bilhete, né? Dá para pegar, cara, um empate anula do Botafogo, bem interessante. Pode ir acima de 1,50. Dupla chance Botafogo também bem interessante. Ou se prefere trabalhar gols, 1,5 é minha dica pro bilhete. Já na entrada pré, pessoal, eu já tinha pegado aqui o Botafogo empate anula, tava 1,65, mas dropou demais, caiu demais essa odd. Então vamos pegar esse Botafogo handicap menos 0,25. Confio demais nessa vitória do Botafogo aí, pagando 1,85. E meu palpite, meu placar, 2-0 Botafogo. Atlético Paranaense e Coritiba, Brasileirão, 6h30 da tarde, sexta rodada. A gente vê aqui o histórico de confrontos, pessoal. Uma boa vantagem aqui do Atlético Paranaense nos últimos jogos, né? 6 vitórias, são 4 empates e 2 vitórias apenas do Coxa, né? E tudo jogos aqui, pessoal. Jogos truncados, né? A gente vê aqui, o máximo que tivemos aí foi um jogo com 4 gols aqui. De resto aí, pessoal, tudo jogos com poucos gols, né? E muita briga, né? A gente tem acompanhado aí que sempre aí rola treta aí no confronto do Atlético Paranaense com o Coxa, né? O último jogo teve apenas 14 cartões e 8 cartões vermelhos, então coisa de maluco. Esse confronto aí tá muito pegado. Deixa eu ver aqui o histórico de jogos aqui nos últimos 10 jogos do Atlético Paranaense. Campanha boa, né? 6 vitórias, 3 derrotas e um empatezinho. E já a equipe do Curitiba aqui, Curitiba vem numa fase terrível, hein, pessoal? Terrível. Acho que o Coxa vai acabar essa temporada não escapando da Série B, né? 5 derrotas na Race, 5 empates. Então a gente vê que não conseguiu nenhuma vitória nos últimos 10 jogos. Começou o campeonato muito mal aí, né? Difícil a situação do Coxa aqui, bem difícil mesmo. Deixa eu ver aqui, pessoal. O campeonato começou há pouco, né? O Atlético Paranaense está na quinta colocação, o Curitiba está na 19ª ali, né? Então, clássico quentíssimo aí, né? O Atlético vai fazer de tudo para vencer e afundar ainda mais o Coxa na segunda divisão, não, né? Na zona do rebaixamento. O Atlético Paranaense em casa venceu seus 2 jogos, né? Flamengo e Goiás, e o Coxa fora de casa perdeu para Bahia e Flamengo. A campanha bem abaixo mesmo. A gente vê que o Atlético Paranaense, pessoal, tem um jogo importante na rodada seguinte contra o Botafogo pela Copa do Brasil. O Coxa já não está na Copa do Brasil. Então, acho difícil, né? Bem difícil aí o Atlético poupar contra o seu principal rival, né? Vai querer vencer e a torcida vai querer que vença mesmo, sendo um jogo importantíssimo na sequência. Para o trade, pessoal, sinceramente, para um clássico, mesmo o Atlético Paranaense sendo uma equipe melhor no momento, odd de 1,60 para o Atlético, eu acho muito puxado para um clássico. A gente vê que tem vários empates nos últimos jogos. Acho complicado trabalhar essa odd tão esmagada aí a favor do Atlético Paranaense. Então, mete odds, pessoal. Fico de fora, né? Também trabalhar ali o Atlético Paranaense em casa é complicado. Então, eu ficaria de fora aqui desse match odds, deixaria para o live.
Já a minha entrada pré, pessoal, pegar aqui um dupla chance para a equipe do Atlético Paranaense, menos de 4 gols e ambas as equipes receberam 2 ou mais cartões. Esse aqui, nos últimos 10 jogos, só não bateu em um jogo, né? Que teve 2 cartões para um lado e somente um para o outro. Então, uma odd muito boa de 1,78 e meu placar para esse jogo 0-0. Vamos para o nosso bilhete do dia. Vamos pegar aqui a vitória do Porto, um dupla chance para a equipe do Fogão e mais de 1,5 gol no jogo do Manchester City, né? Do Everton contra o Manchester City. Nosso bilhete fechou com uma odd de 1,93 para esse domingão. Fechou então nosso bilhete do domingão aí. Então, cara, agradecer a todo mundo que vem nos acompanhando, né? Que vem nos dando aquela moral, aquele comentário, o like, né? Que não pode faltar, porque a gente está aqui para agregar, né? Todo mundo aí, o pessoal que gosta do trade, de uma aposta simples, da múltipla, e às vezes pega os jogos todos que a gente fez, monta uma múltipla, ou daqui a pouco não pega a entrada igual a nossa, só se baseia mais ou menos pela análise, né? E tenta fazer alguma entrada ali. Então, agradecer a todo mundo aí. Não esquece de compartilhar nosso conteúdo também. E se não deixou o like, né? Deixa o like, né? Que daí, se não deixar o like, segunda-feira não vai ter vídeo, né? Tem que dar essa moral pros guris. Fechou, galera? Bom domingo para vocês aí. Amanhã, segunda-feira, aquela grade mais na manhã. Mas estaremos aqui, né? Então, até amanhã. Bom domingo a todos. Feliz Dia das Mães aí para minha mãe, para a mãe do Thiago e para a mãe de vocês todos, né? Grande abraço e fui!